Galera, eu separei um corte aqui do tempo técnico com ele. O Elia Júnior, cara. Olha só as asneiras que ele falou do Felipe Luiz e do Flamengo. É um absurdo, eu não vou nem dar spoiler aqui. Eu quero que vocês vejam. Deixe o seu like para ajudar, faça a sua inscrição aqui neste canal se você é rubro-negro e ative o sininho. Se bora lá para o que interessa. O Palmeiras nunca teve coragem para atacar, o Palmeiras não foi efetivo, o Palmeiras teve um lance do Vitor Roque incompetente que acabou sendo desviado no Danilo e a bola acabou não entrando, mas é muito pouco para 90, 100 minutos então, de jogo. Elia, você que analisa muito bem o Palmeiras e você gosta da questão tática, e esse tem sido o problema do Palmeiras, é criar pouco. Um duelo como esse, você ter só uma possibilidade... É pouco, mas o que acontece é o seguinte, eu sou assim, vou analisar as duas coisas que eu acho bem interessantes. Uma delas diz respeito ao que eu faria, porque é muito fácil você criticar sem pensar no que você faria. Eu faria exatamente o que o Abel fez. Mas você deixaria três zagueiros por tanto tempo? Eu deixaria três zagueiros, eu só mudaria no segundo tempo. Você seguraria? Eu entraria com três zagueiros. Eu sei que o Flamengo é melhor do que eu. Eu sei que o Flamengo tem jogadores muito qualificados. Eu sei que o Flamengo tem, se eu não jogar com três zagueiros, eu vou em algum momento sobrar. E quando sobrar no mano a mano contra o Bruno Henrique, contra o Everton Cebolinha, contra o Luiz Araújo, contra o Carrascal, eu vou ter dificuldade porque os meus zagueiros são mais lentos. E todo zagueiro é mais lento que um atacante de qualidade. O Flamengo só tem atacante de qualidade, então eu faria tudo o que o Abel fez. A diferença é que eu teria mudado com 15 minutos do segundo tempo o esquema de três zagueiros. Você teria tirado o Alan? Eu teria, não tiro o Alan nunca. Esses foram os dois pontos. Eu não Ele tiro demorou para fazer a substituição. Eu não tiro o Alan nunca. E tirou o Alan, que era uma válvula de escape importante. Outra coisa, ao contrário, eu vou chamar o Alan no intervalo e vou falar, vem cá garoto, o Alan que eu quero é aquele que botou a bola debaixo do braço contra a LDU e garantiu a nossa classificação para a gente estar aqui. Se você errar, não tem problema, nós já estamos perdendo. Nós já estamos perdendo. Mas dá confiança para ele. Eu vou te dar confiança, vou te dar força, porque eu sei quem tem qualidade para poder definir o jogo. Não é... O Vitor Roque é muito bom, mas ele não tem esse tamanho que vocês acham que ele tem. Tanto que ele erra. O Flaco é bom jogador, mas não é ótimo jogador, é só bom jogador. É só bom jogador. O Veiga já não é mais um bom jogador. O Veiga já está muito distante de ser aquele Veiga. Então, e o que acontece? Eu sou o Abel, eu faria o que o Abel fez, mas no segundo tempo eu teria sido diferente do Abel e é talvez uma alternativa, não significa que ele conseguiria reverter, porque o Flamengo é muito forte. O que eu gostaria de compartilhar com vocês é que eu não tenho absolutamente nada contra o Felipe Luiz. O cara ganha 300 mil, o Abel ganha 3 milhões. Ele ganha muito mais do que o Abel em títulos e muito menos do que o Abel em dinheiro. Então tá tudo bem, Felipe, vida longa, você tem um baita potencial. Mas um treinador que tira o Arrascaeta, porque tinha que tirar, o Arrascaeta estava cansado, eu faria a mesma coisa. Agora eu vou tirar o Arrascaeta e vou colocar ou o Luiz Araújo ou o Everton Cebolinha? Nunca! Eu vou tirar o Arrascaeta e vou colocar o Saul ou vou colocar o De La Cruz. Não existe outra alternativa. É que o Saul e o De La Cruz não vivem boa fase. Não quero saber, rapaz. Os caras sabem jogar, são cascudos e são marcadores. Eu não vou correr risco que ele correu com o Vitor Roque. Só que o Vitor Roque perdeu o gol. Outra coisa, depois ele tem que tirar o Bruno Henrique. Nesse ponto ele ia estar correto. Depois ele tem que tirar o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique também está cansado. E eu tenho que colocar um cara rápido. Vou colocar o Cebolinha, por quê? Vai me armar um contra-ataque. Aí ele não errou. Agora, depois ele está ganhando de 1-0. Ele coloca o Juninho, ele é muito fraco, não pode, o Juninho é fraco, o Juninho é o pior jogador do ataque do Flamengo na história desses últimos anos, da história dos últimos anos é esse Juninho, ele é fraquíssimo, e aí ele coloca o Juninho ao invés de reforçar o meio campo dele para garantir o resultado que lhe dá o título da Libertadores. Então, eu repito, que evoluir na minha nada modesta opinião, mas muito que evoluir, não é que ele tem que evoluir um pouco, não, ele tem muito que evoluir, mas eu não posso ir contra tudo aquilo que eu acredito, que é o resultado
e o universo que conspira a favor do Felipe Luiz. E quando o universo conspira, não sou eu que vou conseguir demonstrar que ele está errado. Felipe Luiz é um cara de apostas altas. Você citou algumas, por exemplo, ele saca o Arrascaeta para colocar outro atacante, coloca o Juninho numa decisão de Libertadores da América. O Juninho está abaixo do nível dos demais jogadores de Libertadores, isso não há dúvida. Mas é um cara que em 1 ano e 2 meses ganhou Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Supercopa, Libertadores e vai ganhar o Campeonato Brasileiro na quarta-feira. São 5 títulos em 1 ano e 2 meses. Esse cara zerou o game. Por que não dá para ganhar o Mundial de Clubes? E a Copa do Brasil foi uma opção do Flamengo, diante das 3 competições, priorizou os outros torneios. Não deve ganhar o Intercontinental. Mas você esqueceu que ele estava perdendo em quartas de final, o Rossi fez uma defesa no último pênalti. Mas o futebol é feito disso. O futebol é feito disso. Não é o universo que conspira a favor dele, né? Por exemplo, não é o universo que conspira. Você esqueceu que na semifinal contra o Racing, que tem 10 ou 12 vezes menos orçamento que o Flamengo, no último lance, o Flamengo está ganhando de 1-0, no último lance, o Rossi vai e faz uma defesa milagrosa. Aí a gente pode lembrar da expulsão do Plata. Assim, então, mas isso faz parte do futebol. O Palmeiras, que liderou a fase de grupos com a melhor campanha da história e ganhou de todo mundo, chegou no momento decisivo e perdeu. É assim que é o futebol. E você é o mais resultadista de todos nós. Então você é quem mais tem que reconhecer que esse cara arrisca muito e tem se dado bem. E aí eu vou dizer mais, Elia. Ele arriscou muito ao não renovar com o Flamengo. O Felipe Luiz é um cara que precisa ser estudado. Quando ele é contratado para o Sub-17, Elia, o orçamento que o Flamengo tinha para contratá-lo era X. E ele não tinha dinheiro para contratar um cara que ele queria trazer da Espanha para ser auxiliar dele. Já contei essa história que é muito boa. O Felipe Luiz, do próprio bolso, pagou a contratação desse auxiliar técnico espanhol, que ele entendia que era importante no início da carreira dele. O Felipe Luiz ganha 300 mil reais por mês, é o mesmo salário no momento em que ele é promovido no ano passado, no final do ano passado, do Sub-20 para o principal. E ele teve a oportunidade de garantir aumentos ao longo do ano. Ele disse não, eu aposto na minha temporada. Tenho risco de terminar sem o Brasileiro e a Libertadores. E aí, Elia, não teria nem proposta do Flamengo para renovar o contrato, porque a repercussão entre torcedores seria muito ruim. Agora, os 2 milhões de reais que ele exige para renovar, contra 1 milhão que o Flamengo oferecia, acabam ficando baratos, Elia, porque é um cara que ganhou 300 mil por mês em 1 ano e 2 meses, contra o Abel, que ganha 3 milhões, contra o Dorival, que ganha 2 milhões, contra o Sampaoli, de 7 títulos em 24 anos de carreira, que ganha 2 milhões, enfim, o cara apostou alto. Sabe o truco? Ele foi no 6, no 9 e no 12 e ganhou. Deixa eu aproveitar antes de colocar a Ana nessa conversa e colocar a tela aqui na campanha do Flamengo na Copa Libertadores. É uma campanha absurda, 13 jogos, 8 vitórias, 3 empates. A campanha é ruim, Eli. 2 derrotas. Não, você lembra a fase de grupos? Mas lembra de uma coisa, contra... Mas o que eu queria te dizer é exatamente isso. A fase de grupos do Flamengo, ela é muito ruim, mas quando você tem 70% de aproveitamento e vem de uma fase de grupos ruim, mostra como você foi bom na hora certa. Na hora H. Na hora H. Agora, eu te digo, Ana, você é gestora. Eu te digo o seguinte, o gestor BAP, logo depois do jogo, deu a seguinte declaração: Flamengo campeão, Flamengo ganhou tudo com o Felipe Luiz. O que o BAP disse? Olha, estamos muito felizes, nós mudamos em relação ao Jorge Jesus. Quando o Jorge saiu, a gente não sabia nada que o Jorge fazia, a gente não tinha nenhum mapeamento dos treinamentos, a gente não tinha indicações do que a gente precisaria fazer, porque o Jorge, ele fechou ali e ele que determinava tudo, comandava tudo, e a gente não tinha continuidade do trabalho do Jorge. Isso não acontece agora. Agora é o Flamengo que determina, é o Flamengo que posiciona, o Flamengo que tem a estrutura, e o Felipe é uma pessoa muito importante nesse grupo. Agora, se o Felipe não quiser renovar, nós sobrevivemos ao Jorge Jesus, nós não perderemos em relação à saída do Felipe, porque ninguém é perto daquilo que é importante o Flamengo. Você, como gestora, você não acha que ele mandou um baita recado que o Felipe falou: parceiro, é o seguinte, se você quiser ir embora, pode ir? Ele está valorizando a instituição Flamengo. Simples assim. Ele reconhece a conquista, ele valoriza e parabeniza o seu treinador, mas ele fala assim: olha, isso só foi conquistado porque nós temos uma estrutura diferente. Uma estrutura que é pensada, que é planejada. E eu gosto dessa linha organizacional do Flamengo. O Flamengo, ele vem mudando com suas gestões, ano a ano. Acho que tudo isso começou lá atrás. Eduardo Bandeira de Com Bandeira de Melo. Eu falo porque eu tive a honra de conhecer e conviver com Bandeira. Esse processo de reformulação do Flamengo começou ali e hoje está se colhendo muito bem esses frutos. E aí agora, porque qual que era a primeira preocupação do Bandeira?
questão financeira, a questão de gestão. Quando o BAP entra, já não é mais uma questão só financeira, porque a questão financeira, Elia, está estruturado. Só que esportivo. Só que aí você precisa entender o seguinte, mas assim, se eu estou estruturado, eu tenho recurso, por que eu não estou ganhando depois do Jorge Jesus? Eu tive o Tite, eu tive vários treinadores que não estão conseguindo avançar. Sampaoli. E aí ele analisa isso. Não, peraí, a gente não tem continuidade, a gente não tem trabalho, a gente não tem um método, a gente não tem uma forma de operar, vamos corrigir isso. E ele faz essa correção de rota muito bem feita. Então, acho que não é um recado, mas ele está dizendo a instituição é maior e o Felipe foi de uma inteligência absurda na coletiva quando ele fala o Flamengo não tem que ser grato a mim. Mas... Eu que sou grato ao Flamengo, já é uma resposta a esse pensar do presidente. Agora, o que eu acho que é interessante, ambos investiram. O Felipe investiu nele. O Felipe bancou, durante esse período, o seu crescimento como treinador. Ele tirou do bolso, ele investiu nele. O BAP, por sua vez, também investiu na estrutura Flamengo ao respaldá-lo em momentos difíceis. Em momentos em que ele balançou. Perdeu a Copa do Brasil. Que ele perdeu a Copa do Brasil. Poderia ter perdido o brasileiro, porque estava mal no brasileiro. Precisou de reforços, e quais seriam esses reforços, como seria essa reestruturação da janela do meio do ano, quando ele não vai tão bem no Mundial de Clubes, né, vamos colocar assim, e como é essa reformulação. Então, acho que foi um trabalho em equipe muito bem elaborado pelos dois, e cada um defendendo o seu, e eu sou favorável ao discurso do BAP, sim, porque ele está defendendo a instituição. E também entendo que o Felipe agora, você me perguntou lá atrás se o Felipe merecia os 2 milhões, né? Eu digo que agora os 2 milhões se faz jus, porque ele mostrou por A mais B que ele merece, conquistando no campo de jogo. Arriscando, talvez, tendo talvez escolhas erradas, mas aí vou parafrasear que na idade que tem, diz que erra muito, por isso chegou onde chegou. Cabe também ao Felipe Luiz ter o direito de errar para chegar onde chegou. Se você fosse presidente, campeão da América, pagaria quanto para ele, Elia? 1.200. Você não subiria? 1.200 você não pagaria os 2 milhões? Eu não posso ir contra aquilo que eu acredito. Eu não sou hipócrita. Então, eu não sou hipócrita. Eu não sou politicamente correto. Eu acho que eu sou correto, não politicamente correto. Eu acho que eu sou leal. Eu não sou aquele cara que eu fundamento bem as minhas posições, não pretendo ser dono da verdade, não quero ser prepotente nem arrogante, mas eu não acredito. Eu não acho que o Felipe Luiz seja tudo isso. Eu não posso mentir para você. Você está comigo. Você está comigo aqui no Band Esportes todas as segundas-feiras. Você está comigo na Rádio Bandeirantes, segunda a sexta, entre meio-dia e 1. Você está comigo no Show do Esporte, entre meio-dia e 4 da tarde, todos os domingos. Como é que eu vou contra você que acredita em mim e que sabe que eu estou falando o que eu acredito, o que eu fundamento, o que eu vejo, o que eu estudo? Eu sou um doente para ver futebol. Eu não acredito. Eu acho que o Felipe é um baita de um potencial. Eu acho que ele tem muito potencial, mas eu acho que o universo conspirou demais. Você contrataria quem pro lugar dele, Elia? Bom, vamos com muita calma nessa hora. Eu sou o Flamengo. 1.2 milhões ele não aceitou. Eu sou o Flamengo. Eu tenho muita força. E outra coisa, eu sou o Flamengo. É muito diferente. Eu sou o Flamengo. Quem não quer estar no Flamengo? Eu tenho que pensar. Eu vou pensar com muita calma. O Felipe Luiz, para mim, não está entre os 10 melhores treinadores que eu pensaria nesse debate pronto. Entre os 10 ele não está. Ele não está entre os 10. Então, 1.200.000 para mim, para ele, está muito bom, porque eu tenho que testar. E outra coisa, o BAP, quando dá uma declaração dessa, não conversei com o BAP. Eu só vi o BAP uma vez na minha vida, em Roland Garros, há anos atrás. Eu não tenho nenhuma afinidade com ele, nenhuma intimidade com ele, mas eu acho que ele, se ele é um cara que sabe de bola, e ele sabe de bola, ele está há muito tempo dentro do Flamengo para não saber de bola, e quem sabe de bola não fala da maneira como ele falou, não fala, porque ele sabe de bola, e aí se o Felipe fosse tudo isso, se o Felipe fosse o Leonardo Jardim, ele já teria renovado com o Leonardo Jardim. Essa é a minha opinião, esse é o meu ponto de vista, um cara que sabe muito de bola e que acompanha tudo que está acontecendo lá. Eu não vou ficar refém de um cara que... O BAP era radicalmente contrário ao Jorge Jesus, é bom lembrar. Não, mas aí é diferente, o Jorge joga muito, o Jorge fica fazendo muita campanha paralela, o Jorge ficava, agora não mais, mas ficava mandando muita mensagem para jogador, tudo que o BAP, como um bom gestor, não gosta. Eu não quero ninguém me jogando bola nas minhas costas, eu não quero, por mais competente que o cara seja, eu não quero ninguém jogando bola nas minhas costas. Pô. Muito bem, galera, tá aí o babaca do Elia Júnior. Meu Deus do céu. Falar que o Felipe Luiz não tá nem entre os 10 da lista dele como possível treinador
Caramba. Na verdade ele odeia o Flamengo, odeia o Felipe Luiz. Essa é a verdade, ele nunca aceitou que o Felipe Luiz, por sim ser um técnico novo, né? Recente na carreira aí, de técnico, e já tá chegando tão longe, conquistando vários títulos aí importantes, né? Assim, deixando aí vários treinadores aí de longa data aí no chinelo, né? E ele não aceita, cara, não aceita. E ele odeia com todas as forças aí o Flamengo e o Felipe Luiz. Mas é a opinião dele, né? E fazer o quê? Ele é um babaca. Simplesmente um babaca. Bom, galera, é isso aí. Final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, deixa o seu like pra me ajudar. Faça a sua inscrição aqui neste canal se você é rubro-negro. E ative o sininho. Me despeço por aqui. Até mais, valeu. Fui.